Olá, eu sou o professor Antônio Pantoja e faço parte do canal Praxis. Hoje vamos falar sobre intervenção militar. A intervenção militar, o desejo pela intervenção militar, o clamor pela intervenção militar vai estar presente a partir de 2014, 2015, principalmente quando vários grupos sociais vão estar discutindo, vão estar protestando pelos mais variados motivos. O interessante é que esses grupos que desejam a intervenção militar, muitos deles não explicam como essa intervenção ela deve ser feita. Outros grupos, você pode observar através dos cartazes que esta intervenção, teoricamente, ela estaria pautada a partir do artigo 142 da Constituição Federal Brasileira. Vamos ler um pouquinho o que diz o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. O artigo 142 diz que a base das Forças Armadas é a hierarquia e a disciplina. E o artigo 142 diz também que as Forças Armadas estão subordinadas ao Presidente da República. Diante do que diz o artigo 142, as Forças Armadas não podem ir de encontro ao Presidente da República. Olha o que diz: destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem. Então, amparado no artigo 142, nós devemos entender que qualquer ação feita pelas Forças Armadas em relação ao Presidente da República, isto é algo inconstitucional. Se é inconstitucional, é crime. Outra coisa que você vai ver muito nas redes sociais são esses dizeres. Vivemos em um período democrático. Temos liberdade de expressão. Portanto, defender a intervenção militar não é crime. Sim, é crime. Porque conforme vocês viram, o artigo 142, ele justamente diz que nós não podemos ir de encontro à figura principal, que é a do Presidente da República. Um outro item que é fundamental que a gente entenda é que os grupos eles precisam definir o seguinte: se a intervenção militar ela não é possível pela via constitucional, de que maneira então esta intervenção ela deveria ser feita? E aí eu volto de novo a chamar a nossa Carta Magna, que é a Constituição de 1988. Artigo 5º, inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que, dentro da nossa Constituição, a de 1988, ela garante que, em nenhum momento, nenhum grupo armado, ele pode ir de encontro à figura do Presidente da República. Se eu estou discutindo isso com vocês, nós temos que reformular, então, o que seria essa intervenção militar. Porque as pessoas falam nessa intervenção como se fosse uma realidade, como se fosse algo possível. E algumas pessoas vão buscar o período de 1964. É necessário que essas pessoas entendam que o período de 1964 era uma outra conjuntura econômica, política, social brasileira, que em 1964 nós estávamos em um período que alguns chamam de bipolarização, aonde de um lado eu tenho os Estados Unidos da América, o capitalismo, e aonde eu tenho a União Soviética, que é o socialismo. Naquele período, os movimentos sociais eram movimentos cada vez mais fortes, muito mais intensos. Então, nós não podemos fazer essa viagem histórica e querer algo nessa mesma conjuntura em 2018. A nossa discussão ela é válida? Sim. As pessoas que são favoráveis ao regime militar, eles têm o direito de se expressar? Sim. Contanto que eles não vão de encontro à nossa Constituição.
porque aí nós estamos indo de encontro à lei. Um outro ponto fundamental: se hoje você pode se expressar, se hoje você pode ir às ruas, se hoje você pode ter um amor pelo verde e amarelo, lembra que de 64 a 85, essas cores e esses símbolos, eles não eram permitidos. É necessário que a gente faça essa reflexão. Na minha primeira aula eu coloquei algo para vocês que é extremamente interessante, que é justamente a questão da intransigência, a questão do estereótipo, de não querer ouvir o outro. E hoje, por nós vivermos em um período democrático, e esse período democrático ele é assegurado por quem? Pela Constituição de 1988. É uma Constituição que trouxe de volta as nossas garantias. Se hoje você tem direito de ir numa rede social, se hoje você tem direito de se expressar e de dizer que não gosta, que não concorda, é graças a essa Constituição. E essa Constituição, ela foi criada, ela foi montada através do quê? De uma luta de muito tempo. Vamos manter e vamos respeitar a nossa Constituição. Valeu, moçada!